Olá, meninas. Estamos no nosso episódio do nosso devocional chamado Vem, Filha Amada. Tem um carinho enorme de chamar e mais uma vez estamos aqui para que a gente possa ler a palavra de Deus juntas, para que a gente possa refletir juntas sobre aquilo que o Senhor quer nos dizer, né? E hoje eu vou ler o livro de Miqueias 1. Essa semana eu fui fazer meu devocional e quando caiu esse livro, eu confesso que eu nunca tinha lido, né? Ele, pelo menos nessa minha nova Bíblia aqui, esse livro, e não lembro, né, de ter lido, né, esse livro aprofundado no que diz o livro. E Miqueias, né, ele foi um profeta, ah, e, e recebeu uma palavra do Senhor, né? E eu queria ler Miqueias 1, do versículo 1 até o versículo 6, tá? Então vamos lá. Senhor deu essa mensagem a Miqueias de Moresete durante os anos em que Jotão, Acás e Ezequias foram reis de Judá. As visões diziam a respeito de Samaria e a Jerusalém. Preste atenção, todos os povos, que a terra e tudo que nele há ouçam. O Senhor soberano faz acusações contra vocês. De seu santo templo o Senhor fala. Vejam, o Senhor se aproxima. Ele deixa o seu trono nos céus e pisa sobre os lugares altos da terra. Os montes se derretem sobre os seus pés e escorrem para os vales, como cera no fogo, como água que desce pela encosta. E, e por que isso acontece? Por causa da rebeldia de Israel, dos pecados dos descendentes de Jacó. Quem é responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital. Onde fica o centro de idolatria de Judá? Em Jerusalém, sua capital. Por isso, transformarei a cidade de Samaria num monte de ruínas. Farei de suas ruas um campo para plantar videiras. Atirarei no vale de pedras de seus muros até que os alicerces fiquem descobertos. Vou ler o 7 aqui, porque vai completar aquilo que eu estou querendo trazer para a gente. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todos os seus tesouros sagrados serão queimados. E isso tudo foi comprado com o pagamento de sua prostituição e será levado embora para pagar prostitutas em outro lugar. Então, primeiro ponto que eu quero trazer aqui, né, é que Deus ele escolhe pessoas comuns, né? Quando você vê um livro falando sobre alguém, né? É muito importante que você estude, né? Para saber quem é essa pessoa, o que o Senhor quer falar, né? E quando eu fui pesquisar, Miqueias foi um profeta que viveu, né, por muitos anos ali, em aproximadamente 750 a 700 antes de Cristo, durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias, né? E quando fala ele sobre ele, fala que ele foi um profeta, né? Então, ou seja, uma pessoa usada por Deus para trazer ali uma informação, né, para o teu povo. Então, e essa passagem, né, é importante que a gente comece a falar sobre Deus está chamando a atenção de um povo, né? Então, além de Deus usar pessoas comuns, muitas vezes, né? Quando a gente vê muitas histórias hoje de pessoas simples, comuns sendo usadas pelo Senhor, a gente tem que lembrar que, então, é, que o Senhor, ele procura pessoas disponíveis. Ele não procura pessoas influentes, pessoas que têm é,
pessoas que têm grandes influências, número de seguidores. Ele procura pessoas disponíveis, corações alinhados a ele. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui, será que estamos com, além de disponíveis, nós estamos com o coração alinhado ao Senhor, aquilo que Ele quer fazer aqui na Terra? Ou será que os desejos do nosso coração só vai atender às coisas terrenas aqui, né? Outro ponto, né, ele fala sobre o Senhor soberano faz acusação sobre você. Então Deus ele não ignora o pecado, né? Então a gente precisa ficar muito atento àquilo que estamos fazendo no nosso dia a dia. O outro ponto é que Deus, eu fui anotando aqui, né? Eu vou trazer as minhas anotações mesmo, tá? Deus não está ausente, muitas vezes ele parece em silêncio. E isso não é indiferença, é que há tempo para tudo, né? Então, muitas das vezes Deus ele tá lá do trono dele, né? E muitas vezes em silêncio, mas certamente ele quer nos ensinar algo. Então a gente precisa é, estar bastante atento, né? E quando fala aqui sobre que ele desce do trono dele, ele deixa o trono dele, é que e que tudo, né, acontece, os montes se derretem sobre os seus pés, escorrega para os vales, né? É como cera no fogo, a água que desce pela encosta, enfim. O que acontece, né, quando a presença do Criador, ela está no ambiente, muita coisa se transforma, né? Muita coisa é limpa, muita coisa é mudada, moldada, né? E aqui fala sobre o ponto que eu queria trazer nesse devocional de hoje, que é a respeito de idolatria, né? O pecado chegou aos lugares de liderança. Isso significa que toda nação sofre consequências. Deus nos chama a examinar o nosso próprio coração. Muitas vezes buscamos. Gente, a minha Bíblia é assim, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Eu estudo literalmente riscando aí minha Bíblia, e por isso que eu estou dizendo para vocês que eu estou trazendo as minhas anotações aqui, né? Quando ele fala assim, quem é responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital. Mas aqui, essa passagem fala sobre um ponto de liderança. Quando a liderança de um país, de uma nação, né, ela não tem esse alinhamento com Deus, toda a nação ela é impactada pelas ordens, né, pelo aquilo que é dito, pelo aquilo que é assinado, né? Então, por isso que a gente precisa orar muito pela nossa nação, né? Não estou falando de viés político aqui, mas eu estou falando que independente, né? De quem seja o prefeito, quem seja o governador, quem seja o presidente. A gente precisa orar para que essas pessoas tenham um coração inclinado para o Senhor. Por quê? Muitas vezes a gente fala sobre uma questão, sobre a presidência, mas muitas decisões são tomadas nas prefeituras das cidades. E essa pessoa é confrontada o tempo inteiro, essa pessoa é tentada o tempo inteiro, né? A gente vê que muitas pessoas se corrompem, mas porque essa tentação bate todos os dias nessa porta. Então, por isso que a gente precisa orar por essas pessoas, porque não é fácil também estar nessas posições, né? Então, muitas vezes buscamos que Deus mude as circunstâncias quando Ele deseja mudar o nosso coração, né? Então, que possamos orar um pelos outros nesse sentido, né? Porque o nosso coração transforma as áreas da nossa vida, né? Então, esse é um ponto aqui que a gente precisa falar. E nos aprofundando, né, nisso, Deus permite que estruturas construídas fora, né, daquilo que Ele tem para nós, tudo aquilo que é construído e colocado no lugar errado vai ser abalado. Então, e aí por quê? Porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer aqui sobre isso é: quem está em primeiro lugar no seu coração verdadeiramente? Quem está demandando do seu tempo, né? Essa palavra tem vindo muito para mim, porque tem dias que eu estou extremamente atarefada e quando chega no final do dia eu digo, opa, nem a minha Bíblia peguei, não tive esse momento de oração, minha oração foi no automático, né? Eu realmente tenho um hábito de que nos últimos dias tem sido desafiador para mim,
É que para mim preciso, para eu mergulhar, para eu, sabe, para eu me deleitar na palavra, eu preciso daquele momento de silêncio, eu preciso daquele momento, sabe, criado ali. E para mim, se não for às 3, 4 da manhã, 5 da manhã, já não funciona, né? Na verdade, não é nem que não funciona, eu vou ajustar isso aqui, é que é desafiador mesmo para mim. Né? Agora, nesse momento, talvez vocês não estejam escutando aí, mas tem um barulho acontecendo aqui fora, né? Tem a casa funcionando, e isso já tira o meu foco, talvez, isso já me traz, já penso em várias coisas, né? Então, nesse momento, a gente, para mim, né, esse momento de devocional, de leitura e de estudo da palavra, ele precisa ser criado, né? E quando não é dentro desse horário cedo, em que as crianças ainda estão dormindo, né? A cidade não tem barulho, para mim é desafiador. Mas, em contraponto, tem dias que eu tô tão atarefada com a minha agenda cheia, mas eu não fui intencional em colocar ali, criar esse momento da palavra do Senhor, com intencionalidade, entendendo que Deus ele precisa estar em primeiro lugar, né? Então, hoje a nossa reflexão é muito, né, sobre isso. E aí, um ponto que eu quero trazer aqui, que dentro dos meus estudos, né, sobre essa questão de idolatria, porque muitas das vezes a gente acha que a idolatria está no idolatrar imagens, outros, né, santos, enfim. Não é somente sobre isso. Muitas vezes a nossa idolatria está no nosso debruçar, na nossa atenção que damos ao dinheiro, ao status, né, à aprovação de outras pessoas, à carreira, ao controle, aos relacionamentos, né? Quantas vezes eu tive num lugar em que aquele relacionamento era tudo para mim, né? E, inclusive, algo que me aconteceu foi que quando o relacionamento tinha várias áreas da minha vida já estavam desabadas, mas quando o relacionamento acabou meu chão. É como se eu tivesse me colocado numa estrutura vazia e que só fez assim, ó, a estrutura se corrompeu e eu caí. Foi quando eu entrei em depressão, né? Tive burnout, crise de ansiedade. Mas por quê? Porque estava em primeiro lugar aquilo. Tanto que, por que que eu chamo esse devocional de Vem Filha Amada, né? Porque nessa época, quando isso tudo aconteceu comigo, eu estava voltando para casa chorando e eu falando, Senhor, por que que isso está acontecendo comigo de novo, né? Por que que isso tá? Eu estou passando por essa situação e eu ouvi audivelmente o Senhor falando comigo, filha, você se afastou de mim, né? Então, eu corri para a igreja naquele dia e eu chorei copiosamente, mas naquele dia foi como se o Senhor dissesse, bem, filha amada, né? Eu tô aqui. Então, todas as vezes que eu me sinto um pouco afastada do Senhor, eu lembro, né, filha, você se afastou de mim. Né? Então, muitas das vezes a gente está colocando relacionamentos em primeiro lugar, onde a gente deveria estar colocando o Senhor. E como eu falei, Ele não divide a sua glória com ninguém. E é até injusto. Um Deus que nos criou, um Deus que criou todas as coisas, né? Um Deus que deu seu único filho para morrer, passar por tudo que passou, por humilhação, né, sofrimento por nós, né? Colocar outras coisas além de Jesus em primeiro lugar, porque que foi quem nos salvou, a gente não merecia nem a vida, né? E ele foi lá e nos deu essa oportunidade. Então, que a gente hoje possa, né, muitas vezes o poder, o reconhecimento, né, tá em primeiro lugar. Então, que hoje a gente possa nos sondar, né, sondar o nosso coração e entrar em confronto, né, de falsos deuses. O que está acontecendo, né? E Deus, ele não olha para a aparência, você bonitinho, obviamente que tudo isso conta, mas Deus, ele não olha somente para isso, né? Não adianta você estar por fora. E tem até um meme, né, na internet que fala confundindo o inimigo, né? Então vamos lá, confundir o inimigo. Sim, isso é importante, mas não adianta você estar por fora quando por dentro você está extremamente destruída, né? Então que a gente possa hoje acabar.
com falsas idolatrias, acabar com falsos deuses, avaliar o nosso coração, né? É, buscar no Senhor esse entendimento, buscar no Senhor é, esse alinhamento, né? Entender que tem coisas que estão para ser liberadas, mas que não foram liberadas ainda, porque a gente não tem essa estrutura, porque estamos numa estrutura falsa, porque estamos numa estrutura onde no estruro é frágil, né? Então, muitas vezes a gente busca apoio, né, em nossas experiências, a gente busca apoio em posições profissionais, em recursos financeiros, em relacionamentos, como eu falei, ou na nossa própria imagem diante das pessoas. Mas esse livro, se você, eu até recomendo você estudar ele inteiro, né? A inteiro, eu digo, pelo menos o capítulo um inteiro, você vai entender que não adianta você ter reconhecimentos de pessoas, de coisas, quando você não tem o reconhecimento do Senhor, né? Então, e quando você se apega a coisas, como eu falei, experiência, posição profissional, recursos financeiros, relacionamentos, né? A sua imagem diante de outras pessoas, quando a sua confiança está nesse lugar e não no Senhor. Então, hoje a pergunta que eu trago aqui para vocês é: onde está a confiança quando tudo, né? Quando tudo isso que parece seguro começa a balançar? Em que você vai confiar? E aí, talvez nesse momento você corra para Deus, né? Corra para adorar, para. Eu estava falando sobre isso nos últimos dias, que muitas das vezes eu erro também nesse sentido, né? Você vulnerável aqui, de às vezes fazer jejum só quando tô, né? Não para por uma adoração, mas porque eu tô passando por alguma situação e não é sobre isso, né? Eu tenho inclusive orado a esse respeito, né? Que a gente possa entender que jejum também é um momento da gente adorar a Deus, né? E entregar a Ele, né? A nossa vida, né? Aquilo que está tomando conta do nosso coração, para que a gente ouça mais, para que a nossa carne diminua, para que o espírito floresça, para que a gente escute Deus, né? Para que a gente sinta essa presença dele, para que a gente seja direcionadas, né, por ele. Então, assim como, né, os momentos de oração, a gente precisa entender que, ai, gente, Deus não nos deve nada, né? Ele já deu tudo. A graça dele nos basta. A graça dele nos basta. Eu tenho orado muito sobre isso, né? A graça dele, Senhor, a sua graça me basta, a sua graça me basta, a sua graça me basta. E o Senhor já me deu tanta coisa, sabe? Eu só quero a tua presença, né? Então, que hoje a gente possa debruçar sobre essa palavra. Eu te convido, né, a se debruçar sobre essa palavra, que você tenha esse entendimento, né, no Senhor e que Ele te ensine, né, que Ele, além de Karen aqui, e acredito que esteja sendo usada pelo Senhor, mas que você seja, que você tenha essa experiência dele falar no seu coração, dele ministrar no seu coração. Então eu te convido a orar, né, a ler esse livro, olhando, né, por essa perspectiva de que o que que você está que tá aí no seu coração tomando o lugar do Senhor, né? Então é isso, gente. Deus abençoe vocês, meninas. Até o próximo episódio. Compartilhe com outras mulheres que veio ao seu coração, né? Que o Senhor ministrou aí, que o Senhor te fez lembrar. Contem comigo em oração. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp. Lá você pode compartilhar suas, né? Aquilo que arde no seu coração, seus pedidos de oração, né? E contem comigo. Abraço.